Era uma tarde quente de verão em São Paulo, o tipo de calor que faz o asfalto derreter e o ar ficar pesado, como se a cidade inteira estivesse sufocando. Eu, Ana, estava na cozinha da nossa casa, no bairro de Pinheiros, mexendo uma panela de feijão que borbulhava no fogão. O cheiro de alho e cebola frita se misturava ao aroma de chuva que ameaçava cair, mas o céu ainda era de um azul implacável. Meus filhos Pedro, de 8 anos, e Sofia, de 6, corriam pelo quintal pequeno, gritando e rindo enquanto jogavam bola contra a parede da garagem. Era um domingo comum, daqueles que a gente planeja para reunir a família e esquecer as preocupações da semana. Meu marido Carlos trabalhava como mecânico em uma oficina no centro e chegava sempre cansado, com as mãos sujas de graxa que ele limpava com uma escova velha antes de entrar em casa. Ele era um homem grande, de ombros largos e temperamento explosivo, mas eu o amava pelo jeito protetor que tinha com as crianças. Pelo menos era o que eu pensava naqueles dias. Hoje ele havia chegado mais cedo, alegando que o patrão liberou todo mundo por causa do feriado que se aproximava. Eu sorri ao vê-lo entrar pela porta dos fundos, tirando a camisa suada e jogando-a no varal improvisado. "Oh, amor, que saudade de você", eu disse, limpando as mãos no avental e me aproximando para dar um beijo. Ele retribuiu, mas seu rosto estava tenso, como se algo o incomodasse. "Tudo bem por aqui? As crianças estão impossíveis?", perguntou ele, olhando para o quintal. "Estão ótimas. Vovó e vovô vão chegar a qualquer momento. Preparei um almoço caprichado com frango assado e salada. Vai ser bom termos todo mundo junto." Carlos assentiu, mas não sorriu. Ele foi até a geladeira e pegou uma cerveja, abrindo-a com um estalo que ecoou na cozinha silenciosa. Eu continuei mexendo o feijão, sentindo um leve desconforto no ar. Minha mãe, Dona Maria, e meu pai, seu João, moravam em um apartamento modesto na Zona Leste e vinham nos visitar todo domingo. Era uma tradição que eu valorizava, especialmente agora que as crianças estavam crescendo e precisavam de exemplos de família unida. O som de um carro parando na rua me alertou. Olhei pela janela e vi o Fiat velho dos meus pais estacionando torto na calçada. Sofia correu para a porta animada. "Vovô! Vovó!" Pedro veio logo atrás, os dois pulando como se fosse Natal. Abri a porta e abracei minha mãe primeiro. Ela era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos presos em um coque apertado, com rugas que contavam histórias de uma vida de trabalho duro como costureira. "Minha filha, que saudade! Olha só esses netinhos lindos crescendo tanto." Ela beijou as crianças, entregando um pacote de doces que tirou da bolsa. Meu pai veio em seguida, com seu chapéu de palha na mão e um sorriso calmo. Seu João era o oposto da mãe, alto, magro, com olhos serenos que pareciam ver além das aparências. Ele trabalhava como jardineiro em um condomínio chique e sempre chegava com flores ou ervas do quintal. "Boa tarde, Ana. Carlos, tudo certo no trabalho?" Carlos, que agora estava na sala assistindo TV, respondeu de longe. "Tudo na paz, seu João, pode entrar." Entramos todos na casa, o burburinho enchendo o espaço. As crianças puxaram os avós para o quintal, mostrando seus brinquedos e contando sobre a escola. Eu servi suco na mesa da cozinha e minha mãe se ofereceu para ajudar com os pratos. "Deixa que eu lavo a louça depois, filha. Você já fez tanto." "Não, mãe, descansa, senta aí com o pai." Eu insisti, mas ela já estava pegando o pano de prato. Foi aí que a conversa começou a esquentar. Carlos, com a cerveja na mão, veio para a cozinha e se sentou à mesa. Meu pai, que havia entrado para pegar um copo d'água, comentou algo sobre o tempo. "Esse calor está insuportável, hein? Lá no condomínio as plantas estão sofrendo. Tive que regar 2 vezes hoje." Carlos bufou. "Planta sofrendo? E o povo que trabalha no sol o dia todo, como eu? Sem ar-condicionado, suando que nem porco. Mas ninguém liga." Meu pai ergueu as sobrancelhas, mas manteve o tom calmo. "É verdade, rapaz. Trabalho duro é para quem tem garra, mas reclamar não resolve. Melhor focar no que dá para fazer." Eu senti o ar ficar mais pesado, como antes da tempestade. Carlos apertou a garrafa, seus nós dos dedos branqueando. "Focar no que dá para fazer? Fácil falar quando você passa o dia podando roseira de rico.
Eu quebro o lombo consertando o carro de gente que nem agradece. Minha mãe interveio, tentando amenizar. Ora, Carlos, o seu João só quis dizer que... Não, mãe, deixa ele falar. Interrompeu Carlos, a voz subindo. Todo domingo é a mesma coisa. Chega aqui dando lição de moral como se fosse o sábio da família. Eu congelei no lugar, o coração acelerando. As crianças que brincavam na sala adjacente pararam de repente, sentindo a tensão. Pedro se escondeu atrás da porta e Sofia apertou seu ursinho de pelúcia. Meu pai se levantou devagar, colocando o copo na mesa. Não estou dando lição, Carlos. Só conversando. Se te ofendi, peço desculpas. Mas Carlos já estava de pé, o rosto vermelho de raiva. Desculpas? Você acha que é melhor que eu, né? Com essa pose de santo. Ele deu um passo à frente, e minha mãe, instintivamente, se colocou entre eles, erguendo a mão para acalmar. Para com isso, Carlos. É família aqui, ela disse, a voz tremendo um pouco. Foi o erro. Carlos, cego pela fúria, empurrou o braço dela com força, como se estivesse afastando um inseto. Minha mãe tropeçou para trás, batendo a cabeça na quina da mesa. O som do impacto foi como um trovão, seco e chocante. Ela caiu no chão, gemendo de dor, uma mão na testa, onde um filete de sangue começou a escorrer. Mãe! Eu gritei, correndo para ajudá-la. As crianças começaram a chorar alto, Pedro gritando, Papai! O que você fez? E Sofia se encolhendo no canto. Carlos parou, os olhos arregalados como se só então percebesse o que havia feito. Eu não quis. Ela se meteu no meio. Meu pai, que até então havia ficado imóvel, se moveu como um raio. Ele não gritou, não xingou. Em vez disso, se agachou ao lado da minha mãe, ajudando-a a se sentar com gentileza infinita. Maria, fala comigo. Onde dói? Sua voz era firme, mas carregada de uma tristeza profunda que cortava o ar. Ela piscou, atordoada, tocando a ferida. João, está tudo bem. Só um tombo. Mas não estava. Meu pai se virou para Carlos, e pela primeira vez em anos, eu vi fúria nos olhos dele. Não a explosiva, mas uma fria controlada que prometia consequências. Você cruzou a linha, rapaz. Diante das crianças. Diante da minha mulher. Ele se levantou, ajudando minha mãe a se apoiar nele, e olhou para mim. Ana, chama uma ambulância. Isso não fica assim. O quarto inteiro pareceu congelar. Carlos murmurou algo inaudível, recuando para a porta. Eu peguei o telefone com mãos trêmulas, o coração partido entre o horror e a lealdade dividida. A chuva finalmente começou a cair lá fora, batendo forte nas janelas, como se o céu chorasse pelo que acabara de acontecer. Naquele momento, eu soube que nada seria como antes. A família que eu tanto prezava estava rachada, e a reação do meu pai, calma e decisiva, era o começo de uma mudança que eu nem imaginava o quanto seria profunda. Enquanto esperava o som da sirene, olhei para as crianças, que agora choravam nos braços um do outro. Pedro sussurrou. Mamãe, o papai é mau. E eu não soube o que responder. O feijão ainda borbulhava no fogão, esquecido, um lembrete cruel de como as coisas podem virar do avesso em um instante. A sirene da ambulância cortou o ar úmido da tarde, misturando-se ao tamborilar incessante da chuva, que agora caía em lençóis grossos sobre o telhado de zinco. Eu ainda segurava o telefone, os dedos dormentes, enquanto via os paramédicos entrarem pela porta dos fundos, com suas maletas e expressões profissionais que tentavam mascarar o caos. Onde está a vítima? Perguntou mais alto, um homem de uns 40 anos com sotaque paulista carregado, olhando ao redor da cozinha bagunçada. O feijão havia transbordado no fogão, espalhando um cheiro acre que se misturava ao de sangue e tensão. Aqui ela bateu a cabeça, respondi, a voz rouca, apontando para minha mãe, que meu pai ainda amparava no chão. Ele não a soltava nem por um segundo, como se seu abraço fosse o único escudo contra o mundo que desabava. Dona Maria gemia baixinho, o rosto pálido, com o filete de sangue agora escorrendo pela têmpora e manchando a blusa florida que ela usava todo domingo. Mãe, fica quietinha, eles vão te ajudar. Os paramédicos se agacharam ao lado dela, um deles acendendo uma lanterna nos olhos dela
e fazendo perguntas rápidas. Senhora, você me ouve? Sente tontura? Dor no pescoço? Minha mãe piscou devagar, tentando focar. Sim, só a cabeça. Tá doendo forte. Meu pai respondia por ela quando ela hesitava. Sua voz um farol de calma em meio à tempestade. Ela tropeçou. Senhores, foi um empurrão acidental mais forte. Por favor, levem ela para o hospital. Carlos estava encostado na parede oposta, os braços cruzados sobre o peito largo, o rosto uma máscara de arrependimento misturado com teimosia. Ele não se aproximava, como se o espaço entre nós fosse uma barreira invisível que ele mesmo havia erguido. Pedro e Sofia choramingavam no canto da sala, encolhidos no sofá, os olhos vermelhos fixos na avó. Papai, por que você machucou a vovó? Perguntou Pedro de novo, a voz trêmula, mas Carlos só balançou a cabeça, murmurando. Não foi por querer, filho. Foi um acidente. Acidente? Repetiu meu pai, erguendo o olhar pela primeira vez diretamente para ele. Não era um grito, mas algo pior, uma quietude afiada, como a lâmina de uma faca que seu João usava para podar as plantas. Você bebeu, Carlos, e perdeu a cabeça com a mulher da minha vida. Diante das crianças, isso não é acidente, é falta de respeito. As palavras saíram baixas, mas ecoaram na cozinha como um julgamento final. Eu nunca o vira assim. O homem que sempre mediava brigas no bairro com paciência de santo, agora tinha uma frieza que me gelava os ossos. Ele ajudou os paramédicos a colocarem minha mãe na maca, segurando sua mão o tempo todo, e sussurrou para ela. Eu vou contigo, Maria. Não te largo. Enquanto eles a levavam para a ambulância, eu me ajoelhei ao lado das crianças, abraçando-as forte. A chuva batia nas janelas embaçadas, transformando o quintal em um borrão cinzento. E o ar dentro de casa parecia sufocante, carregado de umidade e decepção. Vem cá, meus amores. A vovó vai ficar bem. O vovô está com ela. Sofia enterrou o rosto no meu peito, soluçando. Eu vi o papai empurrar. Ele é bravo como o Hulk. Pedro, mais velho, me olhou com olhos acusadores. Por que o vovô tá bravo com o papai? Eles vão brigar mais? Eu engoli em seco sem saber como explicar. Não, filhote. O vovô só quer proteger a vovó. Todo mundo erra às vezes, mas a gente conserta. Mas no fundo, eu duvidava. Carlos se aproximou devagar, estendendo a mão para Pedro, mas o menino se encolheu. Ei, campeão, vem pro papai. Eu te explico tudo. Pedro hesitou, mas não foi. Em vez disso, correu para o meu colo e aquilo doeu mais que qualquer tapa. Ver o laço entre pai e filho se romper ali, na nossa própria casa. Meu pai parou na porta antes de sair, virando-se para Carlos com uma expressão que misturava dor e determinação. Você vem para o hospital, Ana? Leva as crianças se quiserem ver a avó. Seu tom era prático, mas havia uma linha invisível traçada. Ele não olhava mais para Carlos como genro, mas como um estranho perigoso. E você, rapaz, me reflita no que fez. Isso não passa em branco. Carlos abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram na garganta. Eu vou depois. Deixo ela se acalmar primeiro. Eu decidi ir com meus pais. Peguei as chaves do carro e ajudei as crianças a vestirem os casacos, apesar do calor abafado. Mãe, eu dirijo, ofereceu meu pai, mas eu insisti. Não, pai, você cuida dela na ambulância. Eu sigo atrás. No estacionamento, a chuva encharcava tudo, e eu entrei no Fiat velho com Pedro e Sofia no banco de trás, as mãozinhas suadas nas minhas. Mamãe, o papai vai embora? Perguntou Sofia, inocente e cortante. Não, amor. Ele ama a gente. Só tá confuso. O trajeto até o Hospital das Clínicas foi um borrão de semáforos vermelhos e buzinas irritadas no trânsito caótico de São Paulo, mesmo debaixo d'água. Meu pai já estava na emergência quando chegamos, sentado ao lado da maca da minha mãe, que agora tinha um curativo na cabeça e soro no braço. Os médicos diziam que era uma concussão leve, nada grave, mas precisavam observar por algumas horas. Ela vai ficar bem, Ana, me tranquilizou o médico, um indiano com jaleco impecável. Mas evitem estresse em casa, hein? Família é para apoiar, não para machucar. Meu pai assentiu, mas seus olhos estavam fixos em mim. Senta aqui, filha.
Vamos conversar. As crianças se distraíram com os desenhos na TV da sala de espera, um canal infantil que tocava músicas alegres que soavam irônicas. O que seu marido fez hoje? Isso não é a primeira vez que ele perde o controle, é? Ele falou baixo, como se as paredes pudessem ouvir. Eu hesitei, pensando nas discussões passadas, nas noites em que Carlos chegava irritado do trabalho e descontava em mim com palavras duras. Não, pai, mas ele nunca tocou em ninguém assim. Ele suspirou, passando a mão calejada pelo rosto enrugado. Eu sei que você o ama, Ana, e ele é o pai das crianças, mas violência não é amor. Eu vi isso na minha família quando era menino e jurei que nunca deixaria acontecer com os meus. Sua voz quebrou um pouco, revelando camadas de uma história que ele raramente contava. O pai dele, alcoólatra, que batia na mãe nos subúrbios da Zona Leste. Hoje, quando ele empurrou sua mãe, algo em mim acordou. Não vou deixar isso virar normal. Você e as crianças merecem mais. Aquela conversa me acertou como um soco no estômago. Meu pai, sempre o pacificador, agora era o catalisador de uma mudança. Ele não gritava, não ameaçava. Em vez disso, plantava sementes de dúvida e força, como fazia com suas flores. O que eu faço, pai? Divorcio? Fico e tento consertar? Ele apertou minha mão. Você decide, filha, mas eu tô aqui e vou proteger vocês, custe o que custar. Horas se passaram na sala de espera, com o cheiro de desinfetante e café ruim impregnando o ar. Minha mãe acordou mais lúcida, sorrindo fraco para as crianças que entraram para um abraço rápido. Vovó tá boa? Perguntou Sofia, beijando sua bochecha. Tô sim, minha princesa. Foi só um tombinho bobo. Mas seus olhos encontraram os de meu pai, e ali havia gratidão e uma promessa silenciosa de união. Quando saímos do hospital, já anoitecendo, a chuva havia diminuído para uma garoa fina que deixava as ruas de São Paulo reluzentes sob os postes de luz. Carlos me ligou 3 vezes, mas eu não atendi. Em casa, o quintal estava escuro e vazio, o feijão estragado no fogão um lembrete amargo. Meu pai se ofereceu para ficar à noite. Vou dormir no sofá. Amanhã a gente vê como segue. E pela primeira vez, eu me senti apoiada de verdade, não sozinha na bagunça que era minha vida. Mas enquanto deitava na cama, ouvindo os soluços abafados das crianças no quarto ao lado, soube que a reação do meu pai havia mudado tudo. Não só o dia, mas o rumo da nossa família. O que viria a seguir me aterrorizava e, ao mesmo tempo, me dava uma faísca de esperança. A garoa persistia na madrugada, transformando as ruas de Pinheiros em um labirinto escorregadio de poças que refletiam as luzes amareladas dos postes. Eu me revirava na cama, o colchão rangendo baixinho sob meu peso inquieto, enquanto o som distante de um carro passando na avenida me lembrava de que a cidade nunca dormia de verdade. Ao lado, no quarto das crianças, os soluços haviam cessado, mas o ar ainda carregava o peso da incerteza. Meu pai, seu João, dormia no sofá da sala, enrolado em um cobertor fino que eu havia puxado do armário. Ele ronitava suavemente, um som reconfortante que contrastava com o turbilhão na minha mente. Como tudo havia chegado a isso? Um domingo simples, virado de cabeça para baixo por uma raiva mal contida. Levantei-me devagar, os pés frios tocando o piso de cerâmica gelada, e fui até a cozinha. O feijão estragado ainda estava no fogão, uma crosta seca na panela que eu joguei na pia com um suspiro. Liguei a luz fraca sobre a pia e comecei a lavar a louça, o escoamento da água abafando meus pensamentos. Mas eles vinham mesmo assim. As imagens do empurrão, o sangue na testa da minha mãe, os olhos assustados de Pedro e Sofia. E Carlos? Onde ele estaria? Ele havia saído logo após ligar pela 3ª vez, dizendo que precisava de ar, mas sua voz no telefone soava mais como derrota do que arrependimento. Ana, me perdoa. Eu bebi demais, perdi a cabeça. Amanhã a gente conversa direito. Eu não respondi na hora. Em vez disso, desliguei o celular e o joguei na mesa, sentindo um nó na garganta. Divórcio? Consertar? As palavras do meu pai ecoavam. Você decide, filha, mas eu tô aqui. Pela primeira vez em anos de casamento,
Eu me sentia vista, não só como esposa ou mãe, mas como alguém que merecia proteção. Mas e as crianças? Pedro já olhava para o pai com desconfiança, e Sofia, com sua inocência, repetia: "O papai é bravo", como se fosse uma lição aprendida na marra. Um barulho na porta me sobressaltou. Era ele, Carlos, girando a chave devagar, como se temesse acordar o diabo. Ele entrou na cozinha, os cabelos molhados da garoa colados na testa, a camisa amarrotada cheirando a cigarro e cerveja velha. Seus olhos, geralmente tão confiantes, agora pareciam os de um cachorro espancado. "Ana, eu não aguento mais isso. Voltei para casa. Para vocês." Eu cruzei os braços, o pano de prato ainda na mão, sentindo o coração martelar. "E a mamãe? Você nem foi no hospital ver o estrago que causou. Diante dos nossos filhos, Carlos. Como eu explico isso?" Ele se aproximou estendendo a mão, mas parou no meio do caminho, como se soubesse que o toque seria rejeitado. "Foi um acidente, amor. Ela se meteu. Eu só quis afastar o braço. Eu estava puto com o seu João, com aquela lição de moral dele. Ele me olha como se eu fosse um fracassado, consertando o carro enquanto ele poda florzinha de playboy. Fracassado, é isso que você acha?" Sussurrei, a voz tremendo para não acordar ninguém. "Meu pai trabalhou a vida toda, sustentou a gente sem reclamar. E você? Bebe para esquecer o estresse e explode em cima da família. Isso não é vida, Carlos." Ele baixou a cabeça, passando as mãos pelo rosto. Eu sei que errei feio. Mas a gente tem história, Ana. 10 anos, 2 crianças. Não joga tudo fora por um tombo." Sua voz quebrou, e por um instante eu vi o homem que me conquistou na juventude, o mecânico charmoso que prometia um futuro melhor que o dos meus pais. Mas o encanto havia se desgastado, corroído por noites de discussões e silêncios pesados. Antes que eu pudesse responder, um rangido veio da sala. Meu pai apareceu na porta da cozinha, o corpo magro envolto no cobertor, os olhos alertas apesar do sono interrompido. Ele não disse nada de imediato, só observou a cena com aquela calma que desarmava brigas no bairro. "Boa noite, Carlos. Ou melhor, bom dia. Dormiu na rua?" Carlos se endireitou, o queixo erguido em desafio. "Sim, seu João, precisava pensar. Mas estou aqui agora. Vamos resolver isso como família." Meu pai assentiu devagar, sentando-se à mesa com um suspiro. "Família, é? Então senta aí, rapaz. Vamos conversar de homem para homem. Ana, faz um café pra gente. As crianças não podem acordar com mais gritaria." Eu obedeci, o bule chiando no fogão enquanto eles se encaravam. O ar da cozinha estava úmido, o cheiro de chuva infiltrando pelas janelas entreabertas. Meu pai começou, a voz baixa e medida. "Eu vi o que você fez hoje. Empurrar uma mulher idosa, minha Maria, que nunca te fez mal, diante dos netos. Isso me trouxe memórias ruins, Carlos. Meu pai era assim. Chegava bêbado da fábrica e descontava na gente. Minha mãe levava porrada e sorria no dia seguinte para não perder o teto. Eu jurei que não seria como ele. E não fui. Mas você. Você está repetindo o ciclo." Carlos engoliu em seco, os punhos cerrados sobre a mesa. "Eu não sou como seu pai, seu João. Eu amo a Ana, amo as crianças. O trabalho me mata aos poucos. Patrão explorador, clientes que não pagam. Eu explodo, mas volto arrependido." "Arrependido não apaga o medo nos olhos da Sofia", rebateu meu pai sem elevar o tom. "Nem o sangue na cabeça da Maria. Violência começa pequena, vira rotina. Se eu vi isso destruir lares. Se você quer ficar, mude. Procure ajuda, pare de beber no estresse. Senão, saia antes que machuque mais." Eu servi o café, as mãos tremendo, e me sentei entre eles. As palavras do meu pai eram como raízes profundas, ancorando minha dúvida em algo sólido. "Pai tem razão, Carlos, eu te amo. Mas não aguento mais ter medo em casa. As crianças viram tudo. Pedro nem quis teu abraço hoje." Ele olhou para mim, os olhos marejados. "Me dá uma chance, Ana. Amanhã eu falo com a Maria, peço perdão. Vou no aiá, o que for. Não me tira dos meus filhos." Meu pai se levantou, colocando a xícara na pia. "A decisão é dela, rapaz. Mas eu fico aqui até as coisas se acertarem, ou até você sair de vez." Ele saiu da cozinha, deixando um silêncio que pesava mais que a garoa lá fora. Naquela noite,
Deitada ao lado de Carlos, que dormia exausto no sofá da sala, eu chorei baixinho. O apoio do meu pai me dava forças para enxergar além do medo, para imaginar uma vida sem explosões, onde as crianças crescessem seguras. Mas o caminho era incerto, cheio de obstáculos que eu mal sabia como superar. Pela janela, São Paulo piscava indiferente, e eu me perguntei se o amanhecer traria redenção ou mais dor. O que meu pai havia despertado em mim era uma faísca de coragem, mas ainda precisava de chama para queimar o velho e permitir o novo. O sol da manhã filtrava pelas cortinas finas da sala, pintando listras douradas no chão de cerâmica ainda úmido da garoa noturna. Eu me levantei cedo, o corpo pesado como se carregasse o peso de toda a família nas costas, e fui preparar o café da manhã. O cheiro de pão na chapa e café fresco se espalhava pela casa, um ritual que eu usava para fingir normalidade, mesmo que o ar ainda cheirasse a tensão e arrependimento. Pedro e Sofia dormiam encolhidos no quarto, exaustos das lágrimas da véspera, e meu pai já estava acordado, sentado na varanda com uma xícara na mão, olhando o quintal molhado onde as poças refletiam o céu cinzento de São Paulo. "Bom dia, filha", disse ele ao me ver, a voz rouca de sono, mas com aquela serenidade que me ancorava. "Dormiu algo?" "Pouco, pai." "E você?" O sofá não deve ter sido confortável. Eu me sentei ao lado dele, entregando uma fatia de pão com manteiga. Ele balançou a cabeça, mordendo devagar. O corpo acostuma. O que me preocupa é o coração dessa casa. Onde está o Carlos? No quarto. Ronca como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era verdade. A noite inteira eu o ouvi se mexer, inquieto, como se o remorso o roesse por dentro. Minha mãe ligou logo depois, a voz fraca, mas firme pelo telefone. "Ana, tô bem, filha. Me deram alta ontem à noite. Mas o médico disse para descansar. Seu pai me contou tudo. Não se preocupe comigo, cuida das crianças." Eu a tranquilizei, prometendo visitá-la à tarde, mas o alívio era misturado a uma culpa profunda. Culpa por ter convidado a família para um almoço que virou pesadelo. Carlos apareceu na cozinha minutos depois, os olhos inchados e o cabelo desgrenhado. Ele parou na porta, hesitante, como se a casa fosse território hostil. "Bom dia, vou levar as crianças para a escola, se você quiser." Sua voz era baixa, quase suplicante, e pela primeira vez em anos eu vi vulnerabilidade nele, não a armadura de mecânico durão. "Eu levo, Carlos. Hoje você fica em casa e pensa no que vai dizer para minha mãe quando a gente for visitá-la." Meu tom era firme, ecoando a força que meu pai havia me emprestado. Ele assentiu, sem discutir, e se sentou à mesa pegando uma xícara de café que eu servi sem cerimônia. As crianças acordaram com o barulho da TV, que eu liguei para distraí-las. Pedro veio primeiro, esfregando os olhos, e parou ao ver o pai. "Papai, você vai pedir desculpa para a vovó?" A pergunta saiu direta, sem filtros infantis, e Carlos engoliu em seco. "Vou, filho. Prometo. Eu errei feio, mas papai vai consertar." Ele estendeu o braço, mas Pedro hesitou, olhando para mim em busca de aprovação. Eu assenti devagar, e o menino se aproximou, deixando que o pai o abraçasse por um segundo breve e tenso. Sofia veio logo atrás, ainda com o ursinho na mão, e se jogou no colo do avô, que havia entrado para ajudar com o café. "Vovô, a vovó tá machucada por causa do papai?" Meu pai a ergueu com gentileza, beijando sua testa. "A vovó tá se recuperando, princesinha. E o papai? Ele tá aprendendo a ser mais cuidadoso. Família é para perdoar, mas também para ensinar." Suas palavras eram simples, mas carregadas de sabedoria, plantando sementes de compreensão nos corações pequenos. Levei as crianças para a escola no nosso carro velho, o trânsito da Marginal Pinheiros já um caos de buzinas e fumaça, mesmo com o sol tímido lutando para romper as nuvens. No caminho, Pedro perguntou: "Mamãe, o vovô vai morar com a gente agora? Ele protege todo mundo." Eu sorri apertando o volante. "O vovô sempre protege, filhote. Mas a gente vai ficar bem juntos." De volta em casa, encontrei Carlos na garagem limpando ferramentas com uma escova, o rosto suado apesar do ar fresco da manhã. Ele parou quando me viu, largando a graxa no chão. "Ana, eu liguei para o meu irmão.
Ele conhece um grupo de apoio para quem tem problema com bebida. Vou começar hoje à noite. Não quero perder vocês. Eu cruzei os braços, sentindo o coração apertado entre amor residual e medo acumulado. Não é só a bebida, Carlos, é o temperamento. Você explode e machuca quem ama. Minha mãe podia ter se ferido grave. As crianças viram tudo. Medo nos olhos delas, você viu? Ele baixou a cabeça, os ombros curvados como se carregasse o mundo. Eu sei. Cresci vendo meu pai assim, na favela do Brás. Ele batia na minha mãe depois do futebol, bêbado e frustrado com o trampo na construção. Eu jurei que não seria igual, mas o estresse da oficina me arrasta para baixo. Mas o seu João me abriu os olhos ontem. Aquele olhar dele, sem raiva, só verdade, me fez ver que tô destruindo o que construí. As palavras dele me pegaram de surpresa. Honestidade crua, sem defesas. Meu pai havia feito o que eu não conseguia, confrontar sem violência, forçando Carlos a se olhar no espelho. Então prove, Carlos, vá no grupo, mude de verdade. Mas se explodir de novo, eu saio com as crianças. Meu pai me ensinou isso. Família não é prisão. Ele assentiu, limpando as mãos sujas. Eu vou. E peço perdão para Dona Maria hoje. De joelhos, se precisar. À tarde, fomos todos ao apartamento dos meus pais na Zona Leste. O prédio modesto, com portão enferrujado e vizinhos barulhentos, parecia um refúgio após o caos. Minha mãe nos recebeu na porta. O curativo na testa escondido por um lenço colorido, sorrindo fraco, mas genuíno. Entrem, gente. Fiz bolo de fubá para os netos. As crianças correram para ela, abraçando com cuidado, e Sofia sussurrou: Desculpa pela vovó. Dona Maria riu baixinho, bagunçando os cabelos delas. Não foi culpa de vocês, meus amores. Seu João estava na cozinha, cortando frutas com sua faca afiada, e acenou para Carlos com um olhar neutro, nem hostil nem acolhedor. Sentamos na sala pequena, com o ventilador girando devagar e o som de samba ecoando do rádio do vizinho. Carlos se ajoelhou aos pés da minha mãe, a voz trêmula. Dona Maria, me perdoe. Eu perdi a cabeça, bebi demais e te machuquei. Não mereço sua bondade. Mas peço uma chance para me redimir. Pela Ana, pelas crianças. Minha mãe o olhou por um longo momento, os olhos sábios avaliando. Levanta, rapaz. Eu te perdoo, porque guardo rancor e ele envenena a alma. Mas não por mim, pelas crianças. Elas precisam de um pai que não as assuste. Promete que vai mudar? Prometo de coração. Ele se levantou, e meu pai estendeu a mão. Um aperto firme que selava uma trégua. Bem-vindo de volta, Carlos. Mas eu fico de olho. Família é raiz, forte, mas quebra se não cuida. Naquela noite, de volta em Pinheiros, o jantar foi quieto, mas menos tenso. As crianças riam de uma história boba que meu pai contava sobre suas plantas, e Carlos ajudava a lavar a louça sem reclamar. Eu observava da mesa, sentindo o peso dos dias anteriores se dissipar como a garoa que voltava a cair lá fora. Meu pai havia mudado tudo. Sua reação calma, mas inabalável, me deu coragem para exigir mais, para ver além do ciclo de violência que ameaçava nos engolir. Não era um final perfeito. Obstáculos viriam como as reuniões do grupo e as noites de dúvida, mas com o apoio dele, eu via um caminho de crescimento, onde a família se reconstruía, mais forte, sem rachaduras escondidas. Enquanto deitava na cama, ouvindo a chuva fina bater na janela, segurei a mão de Carlos pela primeira vez em dias. A gente vai conseguir, sussurrei. E pela primeira vez, acreditei de verdade. São Paulo seguia seu ritmo caótico, mas dentro de casa uma faísca de esperança acendia, guiada pela sabedoria quieta de um pai que, no fim, salvara a todos nós.